Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que já está inscrito em nosso canal. Obrigado a você que faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras. E, é claro, aos nossos parceiros publicitários. E hoje estamos muito bem acompanhados, não é mesmo, Michele Vale? Olá, boa noite, tudo lindo, Renato Leandro? Sejam muito bem-vindos a mais um Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Quem aí nunca fez uma escolha achando que ia florescer rapidinho e tá lá, regando, regando e nada? Como sustentar as escolhas quando os frutos ainda não chegaram? É disso que se trata o episódio de hoje. E para esse bate-papo bom demais da conta, ultrapassar as fronteiras, porque é disso que a gente gosta, contamos com uma convidada para lá de especial. Ela é mentora, psicanalista, escritora e está de dobradinha no podcast. Seja muito bem-vinda à nossa bancada virtual, Evelyn Rose. Olá, obrigada pelo espaço aqui, Renato e Michele, gratidão. Mais uma vez estamos juntos para a gente conversar coisas bem profundas de cura e de caminhos, né, possíveis para a gente cada vez mais ficar consciente das nossas sombras e integrá-las. Evelyn, é um prazer tê-la de volta em mais um episódio, Espiritualidade Além das Fronteiras. Nós fizemos um episódio, o episódio anterior contigo, e Uhum, muitos assuntos ficaram pendentes, muitos assuntos você conseguiu se aprofundar e alguns outros um pouco que ficaram na superfície. uhum. Então eu gostaria que você rememorasse um pouquinho em relação, na verdade, ao seu trabalho, que Sim. inclusive você tem um livro lançado, que é O Segredo da Criança Interior. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do seu livro e a respeito do seu trabalho, para aquelas pessoas, né, que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer aquilo que você realiza. Obrigada. Bom, o meu trabalho hoje em dia ele é voltado, né, para a cura da criança interior, para soluções de traumas complexos, né, que são traumas que são ocorridos lá no primeiro vínculo, quando a gente é criança, né? Então, eu fui estudando a fundo esse assunto e vindo, né, no meu campo muitas pessoas, muitas clientes, né, pedindo essa cura da criança interior, pedindo é, soluções, pedindo muita ajuda, né? E isso me despertou muita vontade de descobrir, né? Tem algo que eu possa, né, fazer, né? E também porque atravessava a minha própria história, né? Então hoje eu sou psicanalista, mas eu tenho uma abordagem mais voltada, que a gente chama assim trauma informed, que é quando a gente vê todo o campo do trauma a partir de uma visão mais integrativa e holística, né? A gente a gente leva em conta o sistema nervoso, o corpo, né? O espírito. A gente sabe que trauma é um momento que é uma desconexão. Os pioneiros nessa cura do trauma é o Peter Levine, e ele fala: trauma não é o evento que acontece lá fora, né? Trauma é algo que acontece dentro do sistema nervoso. Então, dentro da própria experiência intrínseca de cada indivíduo. Por isso que ele é um assunto tão vasto, né? E tem muitas abordagens, né? Tem muitas especialidades, né? Dá para ir para vários assuntos. Mas a que mais me chamou a atenção é que eu mais gosto de trabalhar, né? E posto isso, né, diariamente no Instagram, é esse trauma no primeiro vínculo. Que aqui no Brasil a gente fala que é um pouco de tabu, né? Falar de mãe, né? Falar de pai, né? Mas é uma caixa preta, né? De Pandora, que quando a gente vai abrindo, a gente tem a oportunidade de se diferenciar, né, de se individualizar, ou, como diz Carl Jung, né, ir para um caminho de individuação, né? Então, esse caminho de individuação tem a ver com a cura do trauma, e o livro Segredo da Criança Interior, eu escrevi ele faz uns 3, 4 anos já, né? Então, ele foi a primeira, assim, obra que eu fui colocando mais camadas, porque eu comecei meu caminho pela espiritualidade. E aí eu percebi que tinha toda essa questão do sistema nervoso, como a gente maneja gatilhos, né? Como a gente maneja
sintomas de estresse pós-traumático sem remédio, né? Eu queria soluções mais naturais, eu queria soluções mais holísticas, né? Eu não queria só sucumbir ao senso comum, eu queria um caminho mais difícil, né? Porque o senso comum é muito de anestesiar os sintomas. E eu não queria anestesiar os meus e eu também não queria calar o dos outros. Eu dizia, algo importante está acontecendo aqui, que trauma é esse? E aí o segredo da criança interior nasceu desses estudos, né? Espirituais e também científicos. Né? Então hoje é onde eu compilei os principais, assim, os principais pontos de como eu trabalho, né, com as pessoas e na minha própria jornada, né, na minha própria filosofia de vida. O que me ficou muito do primeiro episódio, e nós vamos deixar o link do primeiro episódio, porque dá uma base bem boa disso que você está falando, mas o quanto que a criança, o quanto que essa criança reverbera ao longo da vida, Uhum. né? E sempre existe algo, um trauma, muito provavelmente, que a gente não se dá conta, que aparece ali nas nossas relações, nos nossos movimentos de trabalho, na forma como a gente lida com o mundo. Existe algo assim, prático para a gente identificar isso nessa rotina de relacionamento, de posicionamento profissional, que às vezes é um trauma que a gente não lidou, que a gente, né, sufocou, porque é muito comum também. é, Parece que o trauma, muitas vezes, é a não manifestação das emoções na infância. Parece que aquilo foi ficando calado de alguma forma, ou porque é feio, ou porque a pessoa tem que se comportar dessa ou daquela maneira. Então, existe alguma forma da gente perceber isso no nosso dia a dia? Sim, com certeza. Porque quando tu fala, né, Michele, quando tu fala assim, né, esse trauma que foi, essas emoções que foram silenciadas, né, que foram sufocadas, ou a gente fala reprimidas, né, rejeitadas. Esse tem um nome, né? Esse se chama trauma emocional, que é quando a gente muitas vezes está numa cultura inserida em que as pessoas não têm nenhum tipo de habilidade emocional. Então, os pais, eles sabem ganhar dinheiro, né? Sabem, né? Dão para o filho estudo, mas não dão para o filho essa base emocional, né? Esse aprendizado emocional. Então, e aí, como é que vai, né? Algumas emoções são boas e tu pode sentir. Outras emoções tu não pode sentir, eu não tolero elas. Então, quando um cuidador, né, uma cuidadora, né, que a gente fala, né, na psicologia, não permite que a criança sinta, né, as emoções por completo, essa criança ela vai desenvolvendo mecanismos de defesa, né, ou ela vai se dissociando das emoções, né, se dissociando dos afetos, ou ela vai exagerando as emoções, né, explodindo, então tudo vira raiva, ou tudo vira tristeza, né? Tudo vira depressão, né? Tudo vira tristeza, né? A gente já viu, com certeza, todo mundo que está escutando, né, esse podcast, com certeza já se deparou nessas polaridades. Então, sempre que a gente não sabe lidar bem com uma emoção, se a gente vai abrir, né, a linha do tempo, a gente vai encontrar a gente, criança, e um dos pais, um dos cuidadores, dizendo que a gente não pode sentir, ou punindo por a gente sentir certas emoções. Então, toda vez que a gente tá na vida adulta, tá trabalhando, tá com, sei lá, com pessoas, e algo nos atravessa, e a gente sente um grande impacto emocional, e aí a gente meio que reage de forma mais assim exagerada, pode ter certeza que ali tem uma criança que ela tá querendo se expressar finalmente, né? Ela tá precisando se expressar. Só que aquilo que a gente coloca, né? Isso é uma lei do inconsciente, para quem quiser anotar, né? Tudo que eu reprimo como tristeza não vai sair como raiva, vai sair como tristeza. Então, tudo que eu reprimo como raiva sai como raiva. Então, tudo que eu reprimo como medo sai como medo. Então, tudo que a gente reprimiu ou se dissociou, né? Se desconectou, energeticamente fica no nosso campo e as situações cotidianas elas vêm para trazer o que essa completude do movimento do self, né? É como se fosse assim, eu preciso voltar a sentir, mesmo que não, né? Mesmo que minha mãe falou que era feio, mesmo que meu pai falou que era coisa de mulherzinha chorar, ou mesmo que minha mãe falou que era coisa de menino ter raiva, né? Eu preciso voltar a sentir. Então, a principal coisa que impede a pessoa de se curar nesse sentido de trauma emocional que daí eu vejo em consultório que eu vou ajudando as pessoas
vamos ver o que que tu pensa sobre as emoções. E normalmente tem crenças limitantes, tipo, isso aqui é fraqueza, isso aqui eu não posso, mas é que eu sou uma médica, será que eu posso? Sabe? As pessoas, às vezes, elas pegam as personalidades, as personas, e com isso elas criam crenças limitantes. Então, a cognição, nesse sentido, né, ela é a principal perpetuadora desse tipo de trauma. Então, por isso, tem que sempre dizer assim, eu não sei bem direito sobre isso, eu vou aprender. Então, o que eu penso sobre isso não é correto. Então, tem que ter uma correção cognitiva, muitas vezes, para poder a pessoa ter essa completude desse movimento, né? Daí, daqui a pouco, a pessoa, tá, eu fiquei com raiva, pronto. Ah, eu posso sentir raiva? Posso? Ah, tá lá. É que alguém infringiu meus limites? Ah, entendi. Eu posso sentir. Ah, alguém infringiu meus limites. Entende? Daí a pessoa, ela pode até sentir, só que ela vai sentir proporcional à situação presente. Não como algo que enrosca lá no passado, né? Que é algo puxa um esqueleto, né? Puxa um gatilho do passado. Então, com certeza é nas emoções, né? Nesses gatilhos, né? No sistema nervoso que a gente vai perceber esse trauma mais precoce. Com certeza é ali que a gente vai perceber isso. Até na intensidade como a gente sente as coisas, porque às vezes no cotidiano, quando a gente para analisar a situação, a gente pensa, nossa, não era para tanto. Mas na verdade, aquilo foi mais profundo. E aí a gente, na hora, a gente foi reativa. Depois, quando a gente joga pro racional, a gente fica, né? Ah, eu acho que isso não era para tanto assim, para eu sentir tanto. Mas talvez aquilo tenha ido mais profundamente do que eu possa imaginar. Exatamente. E aí, eu vou só aproveitando, né, isso que você disse, a gente poderia, Evelyn, fazer essa identificação do trauma relacionado ao extremo, ao exagero, Sim, né? Ou seja, saiu do ponto, né, do equilíbrio, ou seja, então aí há um trauma. E ele é sempre negativo, positivo, quando eu falo positivo, negativo, no sentido de que muitas vezes não é um ódio, não é uma raiva, não é uma ira, mas ao contrário, né? Às vezes é um adormecimento excessivo em relação a determinadas situações. Então, o trauma, na verdade, a gente pode entender como isso que a Michelle comentou, essa coisa mais intensa. É isso, né? É um isso, sinal, é um sintoma intenso de que ali tem alguma coisa, né? isso. Tem muito a ver com que o trauma ele causa uma fragmentação entre o instinto, o afeto e a mente. Então, o trauma ele sempre traz uma incoerência, né, no nosso viver. Quando a gente está sendo incoerente em algum nível, né, a gente tem, com certeza, tem alguma coisa, algum elemento traumático. E sim, o trauma ele pode ser um grande afeto, com uma grande agressividade, né, que a gente muito vê na violência, né, doméstica, né, a gente vê muito nesses campos, né, nas guerras, mas ele também pode ser uma coisa meio, ok, eu não me importo com nada, eu tô, né, num estado mais depressivo, né? Então, sempre que a gente ter essas duas pendulações, né, a gente vai encontrar esses elementos traumáticos que, claro, que se a pessoa fosse para um caminho de autoconhecimento, tivesse, né, uma figura, um observador empático, porque isso é um elemento importante da cura do trauma, ter alguém que testemunha a pessoa com empatia, e orienta a pessoa, né, para um outro caminho, ela, tá, né, é sobre isso, né, porque muitas vezes a gente passa por situações na infância, no qual a gente projeta que nossos pais são excelentes, ou são nossos heróis, ou são semideuses, porque a criança vê os pais assim, e na verdade eles foram seres humanos bem falhos e erraram bastante, eles trouxeram, né, aprenderam a sobreviver e trouxeram a disfunção deles para nós, e a gente precisa questionar isso, não para a gente ser aquele filho revoltado e rebelde, né? Mas para a gente entender para onde está indo a humanidade, né? Então é muito importante a gente questionar isso, né? Questionar esse confronto, né, com os pais, que muitas pessoas colocam muitos tabus, às vezes até religião, às vezes até crenças limitantes, né? Quantas pessoas eu já atendi em setting terapêutico, falam assim, olha, Evelyn, eu vou falar da minha mãe, mas ai, eu tô fazendo uma coisa errada e eu tô culpada, tá? Eu não quero falar mal dela, mas eu preciso falar disso. Então, assim, quantas pessoas, né, eu já encontrei na minha vida com esse tipo de medo infantil, sabe? Esse medo de tipo, tô fazendo uma maldade, né? Vou ser castigada, né? Então, assim, a gente tem que, pra gente se curar do trauma, a gente tem que sair muito da moral. Então, a gente vai ter que sair da moral com a gente mesmo, né?
desse juízo moral da gente, né? Tipo, eu lembro de uma pessoa que falava assim, Evelyn, eu senti raiva, eu sou uma pessoa horrível por isso, sabe? Né? E aí eu dizia, poxa, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, né? Aí ela foi educada anos e anos numa religião que dizia que ela não podia sentir raiva, né? Então, e era justamente a raiva que ela precisava se apropriar, né, de forma, né, saudável para ela mudar a vida dela, né? Então, como eu já passei e vi muita gente, né, assim, nesse lugar dos dois extremos, né, também de raiva e excesso, né? Porque se eu tenho raiva em excesso, com certeza eu vou ter uma identificação muito grande com narcisismo, com predadorismo, com certeza eu vou ter uma identificação que vai ser um pouco mais egoísta e também vai prejudicar o ambiente, né? Então é sempre nesses extremos, com certeza, né? É sempre daquilo que causa a desarmonia, né? O desalinhamento, né? A gente está em família e vem alguém cheia de raiva, poxa, né? Estragou o ambiente. A gente está em família e tá alguém bem para baixo, né? Deixando a energia mais para baixo, a gente percebe. Então, sempre que tem essa coisa muito excessiva energeticamente, né? A gente vê nessa distorção, a gente vai dizer, opa, o que que tá por aqui? É o que que tá por trás disso aqui? Às vezes a gente não sabe, né? E às vezes a gente, por nossas defesas, né? O outro que vem com a defesa, né? Ativa nossas defesas, a gente fica só no embate. A gente diz assim, ai, que saco, quero ficar longe dessa pessoa, sabe? É tipo assim, né? E aí, no fundo, essa pessoa ela tá manifestando algo do inconsciente que não foi resolvido, né? Não foi elaborado, não foi integrado, né? Não foi examinado, né? Ela está sendo inconsciente. Isso causa muita dor, muita ruptura nos vínculos, né, humanos. Ô, Evelyn, você comentou a respeito, dos sintomas, né? Hum. Falando que eles aparecem, opa, tem alguma coisa ali, né? Citou esse caso agora da família e tal. A partir do momento e do princípio que você tem o sintoma, você tem, na verdade, um fio condutor que você vai puxando até chegar lá na base, uma base muitas vezes na relação infantil com os pais. O que que você faz nesse processo todo? Você criou tipo um catálogo, você catalogou os traumas e as suas conexões? Como que funciona isso, essa descoberta? Ou seja, esse comportamento, eu puxo o fio aqui e eu tenho aqui a raiz. Ou seja, você catalogou, você criou um mapa, como que você construiu isso? É. Assim, muito do meu trabalho, eu tive muitas fontes que eu bebi, né? O Peter Levine é uma fonte maravilhosa, né? A Lizzie Borbot, que traz as 5 feridas emocionais. E eu acho que isso sempre faz parte do trabalho, né? Tu aprender com quem veio antes de ti, né? E ficou muito tempo olhando, né, para aqueles lugares. O que que eu percebi que hoje em dia eu tô mais, assim, atenta é esse trauma no vínculo, esse trauma mais precoce, esse trauma relacional, porque é um trauma que, mesmo que tu vá fazer uma formação de trauma, tu não vai aprender exatamente o que fazer com esse trauma. Não é que a gente fala da cura da criança exterior, porque ela é complexo. Então, eu sempre penso assim, eu levo em consideração a personalidade da pessoa, né? Quando eu vou, claro, fazer na clínica, eu levo em consideração a personalidade da pessoa, né? Qual é a identificação que ela tá. Muitas pessoas estão mais identificadas com a vítima do que com o predador, né? Que é bem comum do trauma. Eu levo em questão a questão social, né? No que ela trabalha, porque tudo isso tudo vai falando, isso tudo vai dando para mim um repertório para entender que caminho ela fez, né? Porque sempre quando a gente tem o trauma, né? A gente sempre faz um caminho muito assim sofisticado para sobreviver. A gente cria mecanismos de defesa muito sofisticados, sabe? É muito sofisticado sobreviver a traumas precoces, né? Só que o que que acontece? Normalmente, o excesso de mecanismos de defesa que foram criadas, né, para sobreviver à infância, exatamente esse excesso na vida adulta prejudica a pessoa tipo, às vezes ter um pensamento mais flexível, às vezes ser mais autogentil, mais autocompassiva consigo mesma. Então, eu não sou uma pessoa muito de, tipo, catalogar, né? Mas eu consigo perceber, eu tive um trauma hospitalar, né? Eu tive né? Claro, né? Eu tive um acidente, tá, isso é um trauma fisiológico mesmo, né? Isso foi impacto, né? Mas esse trauma mais sutil, né? Esse trauma mais relacional, é mesmo no setting, né? No jeito que tu vai percebendo como a pessoa se vincula
comigo, principalmente, né? Então, quando eu trago a cura da criança interior, eu quero trazer uma oportunidade da pessoa desenvolver uma independência, né? Uma interdependência que ela possa. Ah, tá, eu tenho uma parte vulnerável e eu tenho uma parte adulta. E eu preciso me relacionar melhor com a minha parte vulnerável, porque se eu me relacionar com a minha parte vulnerável exatamente igual os professores meus se relacionaram comigo quando era criança. Meus pais se relacionaram comigo quando era criança. Eu vou continuar me sentindo inferior. Eu vou continuar me sentindo pequena. Então, eu preciso mudar essa relação comigo mesma. Por isso que eu gosto de trabalhar bastante, sabe? Com as subpersonalidades, né? Eu dou bastante ferramentas para a pessoa perceber que ela tem mais de uma personalidade e que ela tem direito de engajar com todas elas, né? Com esse complexo dentro de si, né? Eu acho que quanto mais a pessoa tem instrumentalização do próprio inconsciente, é, menos refém ela fica do sistema, né? Menos refém ela fica né, da farmácia, da Big Pharma, dos movimentos inconscientes coletivos, né? De polarização, né? Mas ela vai se tornando uma mestre de si mesma. Então, o meu trabalho sempre é muito mais do que, tu tem isso, né? É mais assim, tipo, eu vou te ajudar, né, a te orientar e vou te instrumentalizar para tu, né, seguindo o teu caminho, né? Que é isso que eu dou muito em curso, né? Eu dou muita ferramenta, assim, para a pessoa desenvolver um músculo, né, de autonomia mesmo. Porque realmente é um trauma complexo, né? É tipo assim, e aí? Não fui bem cuidada, né? E aí meu pai e minha mãe, né, me educaram errado. Então, essa educação que eu tive, hoje em dia ela tá me prejudicando. Então, realmente é uma coisa complexa, né? Por isso que eu falo de reparentalização da criança interior, né? Eu vou me tornar pai e mãe da minha criança diferente do que eu recebi, né? Então, essas são as ferramentas que eu vou trabalhando, né? Um pouco das feridas emocionais, um pouco do Peter, né? Dessas coisas mais científicas. Mas, em geral, o que que aconteceu, né? Como tu se vincula contigo mesmo, né? Isso já é uma pista, né? Uma pista do que aconteceu lá atrás, né? E isso é importante tu levar em consideração, né? Quando tu vai trabalhar com as pessoas. E aí parece que também a gente fica com mais autonomia, né? Porque a gente, às vezes, mesmo sem perceber, existe uma dependência nas nossas relações. A gente depende porque por essa carência que a gente traz. E aí eu queria entrar queria ir para um caminho aqui aproveitando isso. Por exemplo, é muito comum hoje as pessoas ouvir pequenos comentários do tipo que as pessoas não estão mais bancando as suas escolhas. Ou desiste muito facilmente, escolhe uma coisa, mas aí é tomada pelo imediatismo, aquilo não dá certo na proporção que ela esperava, e aí vem a frustração. Isso também está ligado a traumas, Ellen? Evelyn? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu trabalho muito nesse campo das pessoas, né? Vindo no setting, tipo, poxa, tô trocando de profissão, né? Tá tão difícil essa nova, né? Ainda não tá rendendo o que eu queria, né? Não tá o dinheiro vindo como eu queria. Eu já investi um monte de dinheiro nessa profissão. E aí, essa é uma cliente minha mesmo, né? E aí, o que que a gente vai conversando, né? Que a nossa mente, ela cria algumas comparações. Então, a primeira coisa que eu falo para o meu cliente, né? Quando ele chega, eu digo, para de se comparar. Shh, dá limite para isso. Para com isso. Exatamente, para. Então, esse é um mal, é um hábito extremamente nocivo para a psique, se comparar. Tu perde de si, tu se perde de si mesmo. Então, eu sempre digo assim, é melhor eu estar bem frustradinha, mas eu fiz as minhas escolhas e elas foram genuinamente minhas. E se eu bati a cabeça, tipo, foi porque eu quis, né? Eu quis ir ali e bati do que eu me comparei com a fulaninha e aí eu bati a cabeça diferente, sabe? Então, assim, tem um mal que tá acontecendo, né? O TikTok, né? A gente sabe, todo mundo na internet cria uma persona que tá maravilhosa, sei lá, pega empréstimo bancário e mil fachadas que tem cada vez mais personagens complexos, né? Que a gente sabe com a proliferação do que o Andy Warhol, né, nos anos 60, Andy Warhol falou que cada um ia ter 15 minutos de fama, ele falou isso lá nos anos 60, 70, sei lá, né, o Andy Warhol, que era um artista, e assim, tipo, é, se a gente adiciona esses 15 minutos de fama com essas projeções que tá todo mundo melhor que a gente, se compara,
E aí tu quer seguir qualquer caminho para logo ter sucesso. Eu sempre pergunto assim, que dor é essa que tu tá fugindo que tu tem que ter logo sucesso? Que vulnerabilidade é essa que tu tá querendo fugir? Sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi com o meu eu superior, que eu dizia, ai, me dá mais dinheiro. Eu falava assim, né, pro meu centelha divino, me dá mais dinheiro. Daí meu superior falou assim, por que que tu quer mais dinheiro? Ah, porque né? Porque no fundo eu queria fugir de várias vulnerabilidades. Meu superior, não vai ser assim. Você vai ter o suficiente, abundância suficiente, e tu vai encarar tuas vulnerabilidades. Então, assim, o caminho é, eu tô querendo um sucesso, né? Pra eu fugir de uma vulnerabilidade que daqui a pouco é minha mãe me criticando quando eu tinha 5 anos de idade. Só que assim, ó, tu não vai virar uma entidade que tu nunca vai ser criticada. Pelo contrário, quanto mais sucesso, mais criticada tu vai ser. Então, assim, o lance é, o que que eu tô fugindo? Porque se eu tô tentando fugir de uma dor lá da infância não curada, tudo que eu fazer, eventualmente, tudo que eu fizer, se dá certo ou não, vai ter um momento de frustração e queda. Isso faz parte do jogo, né? Então eu acho que assim, às vezes a pessoa ela projeta algo que ali tá lá na frente, que aquela imagem que ela conquistar vai livrar ela de uma dor, né, original, que o John Bradshaw dizia, né, dor original da infância. Se tu tá fugindo de uma dor original, querendo ter sucesso, cara, repensa. Não, não é bem assim que é o mundo. Tu vai ter, tu pode ter um sucesso e a dor original continua ali, né? Tu pode ter um sucesso arquetípico e a tua vulnerabilidade continua ali. Então, como eu posso carregar a frustração se realmente é o meu caminho, né? Se eu tô realmente na minha missão. Daí sim eu posso usar ferramentas, né? Eu posso usar acolhimento, conversar com a minha criança interna, diminuir minha voz crítica. Daí tu usa várias práticas para amenizar, sabe, né, esse chicote que eu falo, né? Ah, chicote, chicote. Pare com isso, né? Você fala assim, pare com essas coisas, pare com essas coisas. Então, assim, eu percebo isso, eu percebo que as pessoas estão, às vezes, querendo fugir de algo e aí, claro que quando o movimento não se completa, gera mais frustração. Não sei se faz sentido para vocês, né? Mas são coisas. Fez muito, muito, muito sentido. Duas coisas fez muito sentido. Uma que essa questão da frustração vem mesmo junto com as redes sociais, mega em alta, e as pessoas com aquelas vidas maravilhosas e fantásticas, de fachada, como você bem colocou. E Uhum, aí muita gente cai nessa questão da comparação. E outra coisa que fez muito sentido é a gente se perguntar do que a gente está fugindo. uhum, E eu acho que aí você foi direto, não sei se porque eu tô aqui refletindo comigo mesma, porque a gente tem que pegar os aprendizados e refletir, colocar, pensar na vida da gente, né? Como que aquilo está funcionando. E eu acho que essa questão da fuga faz muito sentido, não faz, Renato Leandro? Você está fugindo do quê, Renato Leandro? uhum. Todos nós, né? Alguma coisa aí. Quando a gente está pedindo muito alguma coisa, né? Será que, Na aliás, verdade, a o gente está negócio é querendo se pedir, livrar né? de outra. Eu vou pedir aqui para me livrar, né? E eu achei assim interessante quando a Evelyn comentou que existem algumas formas de você esconder esse trauma e cria-se uma complexidade, ou seja, um exercício gasto de energia imenso Uhum, para que você possa esconder os seus traumas e uhum, para que de repente nem você mesmo possa enxergar, né? E eu queria perguntar, Evelyn, quem faz isso? É o cérebro que faz isso? É o convívio social que vai para que você possa conviver e o trauma não está ali tão presente? Você mesmo vai encobrindo ele, deixando ele de lado, que cria uma redoma, né, em torno dele, uma complexidade, né? É isso. um exercício gasto tremendamente para se esconder um trauma. E aí se cria, parece que uma outra personalidade. É uma personalidade que o trauma está ali paradinho, né? A criança interior está quietinha ali e ele criou essa estrutura toda, né? O cérebro que faz isso, ou ele mesmo num sistema de defesa automático, ele mesmo vai, a própria pessoa vai criando, né? Para É, esconder essa criança, colocando a criança no canto, né? assim, mais importante saber né, eu sei que a gente às vezes tem essa vontade mais analítica, né, de desmembrar, tipo, de abrir a máquina e ver como funciona por dentro. É mais importante do que eu te dizer se é o cérebro, né, ou a neurociência, ou trazer aqui né, o inconsciente. Eu vou te dar um exemplo bem simples
para vocês entenderem, né? Vamos supor aqui que tá um bebezinho, né? Aí tu é um bebê, né? Daí tu vai, chora, né? E aí tu chora, né? Então tu só precisa que a mãe pegue, né? E faça assim, né? Tic, 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 né? E aí se acalma. Alguns anos atrás, esse tipo de vínculo, as pessoas assim, deixa chorar, né? Deixa chorar, porque vai. Só que o sistema nervoso do bebê, ele é totalmente prematuro. Então, e o bebê não tem ainda a cognição, não tem ainda, né, toda a cognição. Então, o bebê, ele é todo, ele não é verbal, né, ele é pré-verbal. Então, o que conversa com esse bebê é o vínculo, é o corpo da mãe, né? Então, vamos supor que esse bebê, ele não, ele começa a perceber que o choro dele não afeta mais a mãe. Aí, o que o sistema nervoso dele faz, né? Ele congela. Fica o corpinho dele todo congeladinho. Aí ele para de chorar, daí a mãe se acalmou. A mãe fala assim: tá tudo aqui retido. Aqui já começa a criar uma defesa arquetípica. Essa ausência de afeto, né? Aham. E aí ele diz assim: da vida adulta, o que que é? Cara, ele só quer um abraço de alguém, é um adulto agora. É só ir ali e ganhar um abraço. Ele não consegue dar abraço, ele briga com a mulher, ele vai beber cachaça no bar, ele não consegue. Sabe, era só o afeto, ele só queria o afeto da mulher, do filho, do amigo, né? Esse caminho com a mãe foi interrompido. Então, isso que eu mostrei pra vocês é mais poderoso do que eu explicar a neurociência. Isso aqui é mais poderoso. Por isso que as pessoas não querem olhar para isso. Elas não querem olhar para a qualidade do apego que a gente dá para os nossos filhos, mas assim. A resposta da cura do trauma tá no vínculo forte mãe e filho. Porque o vínculo forte mãe e filho cria um sistema nervoso resiliente, sabe? Não é assim a mãe ficar tipo o tempo todo, né, com o filho, não é a mãe não ter uma babá para ajudar, não é a mãe não deixar o filho na escolinha, mas assim, porque o bebê precisa da regulação da mãe. Que porventura deveria ter um pai, né, ou, né, uma esposa, hoje em dia tá tudo assim, né, que tem, né, você é esposa, mas deveria ter alguém auxiliando essa mãe para ela se sentir bem, sabe? Então, isso que tá acontecendo, ó, só porque o bebê não conseguiu completar o movimento espontâneo dele, ali ele já começa a criar defesa. Aí começa tudo a ficar complexo na vida adulta, sabe? Às vezes, assim, na terapia, às vezes a pessoa vem, não quero fazer sessão contigo. Já tá com o sistema de apego todo desorganizado. O apego fica todo desorganizado. Então, assim, poderia a Evelyn ajudar bem rápido? Sei lá, vamos supor, 12 sessões ou um ano comigo. A pessoa sai, tem várias pessoas que dizem assim, tchau, Evelyn, obrigada, não preciso mais de ti, sabe? No bom sentido. Mas se a pessoa tá toda desorganizada, sabe? Toda desorganizada, ela fica criando uma história, confusões, né? E daí, se a gente vai lá recorrer, né? A gente às vezes não sabe, porque como é pré-verbal, não tem a memória. Entendeu? Então, assim, muito dos traumas, né, que a gente vê são pré-verbais. São essa coisa do sistema nervoso que não encontrou a regulação é, é, de forma assertiva. Entende? Então, assim, sim, mexe no corpo, mexe no cérebro, mexe no campo energético, para quem acredita na espiritualidade, desfragmenta a aura, tudo. Tanto é que uma vez eu li um livro de teosofia, assim, raro, nem sei qual é, não lembro o nome, que ele falou assim: é melhor não ter traumas. Tipo assim, por tu ser tipo um canal, um avatar, é melhor tu não ter muito trauma. Claro, porque o trauma fragmenta tudo. Eu disse, porra, tô lascada, tô cheia de trauma, nunca vou ser avatar, entendeu? Até foi bom pra mim, porque daí tirou. Mas assim, por quê? Porque desfragmenta tudo, entendeu? Desfragmenta todo o campo. É isso que acontece. E aí, uma coisa que era simples, eu ir ao encontro de alguém, ganhar um abraço, né? Pedir um colinho, vira uma coisa super. Nossa, vira uma outra coisa. Sabe-se lá o que vira, entendeu? Eu não sei, assim, se essa explicação mexeu com vocês, né? Porque quando eu botei o bebê aqui, eu senti um arrepio, sabe? Eu disse, cara, isso aqui é poderoso. Quem vê isso aqui vai mexer no inconsciente de todo mundo. Perfeito. É isso mesmo. Se deu um arrepio, se deu um arroto, se deu, tipo, tremor, é porque mexeu no sistema. Tipo, isso aí que ela falou tem, sabe? Ressoou, sabe? Então, fica muita paranoia em cima, mas no fundo é sobre isso, sabe? Quando eu mostro o bebê, Por isso que quando eu comecei a trabalhar com criança exterior, eu disse, é isso. Não precisa olhar para outra coisa. É isso, né? Mas tem umas confusão, sabe? Hoje em dia tem muita confusão, muito desvio do caminho.
E quando a gente tem bebê, a coisa mais comum a gente escuta é isso. Qualquer coisinha você pega no colo, qualquer chorinho você pega no colo, você vai acostumar mal, né? A Uhum. criança vai ficar mal acostumada, porque é instintivo da mãe, né? Quando vê o bebê chorando, pegar para acalmar. Isso. Nossa, isso é realmente muito profundo. É. Essa ideia, né, que a Michelle comentou a respeito, né, das escolhas, né, que são feitas e aí de repente os frutos não chegam, né? Então, diante de tudo que você vem falando, eu chego na ideia o seguinte: como suportar nesse período, né, as nossas escolhas que ainda não deram frutos? Eu acho que vai depender do tamanho do trauma, né? Se o trauma for muito grande, a dificuldade vai ser maior, né? E pelo seguinte sentido, né, como você colocou, ah, quando a gente foge muito, né, desses traumas, a gente fica querendo que os frutos venham rapidamente, só que na verdade a gente nem está querendo aquele fruto, né? A gente está querendo é fugir, escapar de alguma coisa, então fica aquela insatisfação, né, acompanhando o tempo todo. E aí, Evelyn, é o seguinte, você comentou em relação a esse processo de as pessoas te procuram, você entra em contato, aí você começa a entender a pessoa como ela é, a profissão dela, né, a família dela, como ela é. E aí inicia-se um processo, né, dessa interação entre você e a pessoa. Como que funciona a partir daí? Ou seja, você já identificou os traumas, ou pelo menos sinais, daquilo que a criança interior da pessoa que te procurou, né, demonstra. Como que funciona o processo? Como que se inicia aí o tratamento? Agora vamos cuidar dessa criança. É, isso é importante porque a primeira coisa mais importante, tipo, em vínculo terapêutico, né, seja qual for a abordagem, é essa confiança no profissional, né? Essa confiança, não no profissional, tipo, como técnico, né? Ah, esses são meus diplomas, mas no profissional como humano. Então, depois que estabelece, né, a confiança, às vezes demora um pouquinho mais ou menos, né? A gente sempre vai trabalhando um pouco a autorregulação emocional, né? Eu vou trazendo ferramentas, né? A pessoa vai se regulando na minha frente, descarregando energias traumáticas, né? Alguns processos que a pessoa está confusa, eu ajudo a legendar, né? Colocar a legenda, ó, é isso, 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 daí a pessoa se sentir melhor, né? Mais organizada. Então, basicamente, eu vou ajudando a pessoa a se organizar mais, né? E aí, às vezes, né? Em algumas sessões aparece, né? Essa menina interior, né? Ou esse menino interior. E quando aparece, sempre é um campo muito bonito, assim, muito vulnerável. Tu percebe a mudança, né? No semblante da pessoa. E normalmente é associada ou a uma raiva, ou uma tristeza mais profunda, ou um medo mais profundo. E aí, quando essa criança aparece e ela é acolhida, primeiramente por mim, né? Porque eu tô ali, né? Porque daí eu sou o espelho, né? Para a pessoa depois poder se acolher, né? Em casa. Normalmente acontece que a pessoa se sente melhor. Ela se sente mais ela mesma, assim, é o que ela fala. Ah, eu estou mais eu. Tipo, ela chorou bastante, ou ela, né, se sentiu mais. Que bom, eu tô mais eu, né? Então, assim, eu tô mais eu me sinto mais dentro de mim, né? Eu me sinto mais inteira, eu estou mais calma. Então, são essas as falas, né? Quando o encontro. Porque daí agora a criança, ela não é só uma metáfora, né? Um arquétipo. Ela tá dentro do sistema, né? Aquele bebezinho, né? Aquele bebezinho interior, aquelas criancinhas que ficaram, né? Como se fosse a bonequinha, né? A matriosca, aquela boneca russa que vai uma na outra. Ela tá dentro, então, se a gente consegue entrar nessa camada, né, mais profunda e preciosa, né, que é uma, né, que é como se fosse uma argila da personalidade, e a gente dá para a criança uma nova interação, que não é mais aquela interação abusiva ou aquela interação negligente, algo muda na pessoa adulta, né? Ela começa a confiar mais nela e na vida, né? E no mundo. E isso é muito, muito profundo, sabe? Mas muitas pessoas às vezes me procuram e querem na primeira sessão isso. E eu digo, calma, não é bem assim, porque a criança ela precisa ter confiança. Ela precisa ter confiança, a criança, né? Não dá pra gente empurrar logo a criança para qualquer cuidador. A gente sabe como é. A gente vai num lugar e diz, deixa eu ver, né? Ah, vou fazer massagem, deixa eu ver se essa massagista deixa eu ver se ela é legal, né? A gente vai, vou fazer a unha. Deixa eu ver se ela, a pessoa faz bem minha unha,
né? Todo mundo que nos cuida em algum nível, vou lá fazer né? Vou lá no professor da faculdade, deixa eu ver se ele dá aula bem, ou ele vai me fazer, né? Ou ele vai me abusar, né? Então a gente meio que sempre tá de forma mais assim, cuidadosa com a gente. Então, a mesma coisa quando a gente quer que alguém cuide nossa criança interior, a gente tem que dizer assim, calma, eu sei que eu quero mentalmente, mas eu preciso entender até que ponto eu vou confiar, né, profundamente nesse vínculo. Então, isso acontece. Eu sempre digo assim, só porque me vê no Instagram, né, vê meus posts, não significa que eu vou ser uma boa terapeuta para ti. Eu sempre trago isso. Não significa que a gente vai dar o tal do match, sabe? Não tem problema nenhum. Tu gostar dos meus, né, conteúdos, né, do meu curso e vir no set terapêutico e não rolar aquela química do inconsciente. Eu sou bem pé no chão e humilde em relação a isso, e eu não levo pro pessoal. Então, muita gente já passou por mim e super deu match, assim, de primeira. E algumas pessoas tinham mais defesas, ou queriam um outro caminho, ou às vezes queriam que eu fosse mais brusca com a pessoa. E eu digo, eu não vou por aí, eu não sou esse cuidador brusco. Então, assim, eu também tenho, né, eu não vou mudar minha conduta porque o outro quer. Ah, eu tô acostumada com uma mãe crítica, eu quero que tu me critique. Eu não vou entrar nisso. Então, sempre rola, assim, aquela contra-transferência que muitas, né, na psicologia a gente aprende, contra-transferência, transfere, né, o inconsciente para a pessoa. E muita gente, muito terapeuta não aceita isso, não aceita contra-transferência. Eu já conheci muita gente famosa que não aceita contra-transferência. Eu digo, gente, se você não aceita contra-transferência, como é que você vai ajudar a pessoa a amadurecer psicologicamente? Eu não consigo entender isso. Mas, assim, no meu caso, eu aceito a contra-transferência. Então, eu aceito que venha todo aquele aspecto infantil. E, claro, que isso é uma coisa, é como se fosse um filho no campo, né? Então, mas isso faz parte do crescimento. Depois a pessoa, né, recebe o cuidado de volta, e aí ela tá mais plena, já também sabe se cuidar mais, e aí vai pra vida, entendeu? Aí, né? Como é que é o. Né, vai voar, né? Vai embora, né? Do ninho. Então, assim, é normal isso, é natural esse processo, né? Ele é bonito quando ele, né? Quando ele vai encerrando, né? Quando ele vai. É bem bacana, assim. É bem legal de ver essas coisas acontecendo. Eu tô aqui imaginando, você tem um trabalho para cuidar dos traumas, né? Você já pensou em criar algo para prevenir os traumas? Sim, Como, é. por exemplo, trabalhar com grupos de mães, de uma vez que com pais, cuidadores, né? Uma vez que tudo começa na infância. É, eu me posicionei assim, né, cuidando das pessoas, né, e trazendo muitas ferramentas, né, muito autoconhecimento para o adulto, né, eu me especializei muito no adulto, mas eu vejo, sim, que tem uma grande oportunidade para quem, por exemplo, estuda pedagogia, né, e quer também trabalhar com a educação da mãe para o filho. Só que Sim. isso, muitas vezes o que eu vejo, a lacuna que eu vejo é que as pessoas são muito mentais. Faça isso aqui, fale assim, fale desse jeito, né? Fale, use uma comunicação não violenta, né? Use a disciplina positiva. Então, tem né, todas umas regras Sim. que são mentais. E aí, a minha pergunta, né, que eu acho que eu vou deixar esse campo para quem quer ocupar ele. Abrir um trabalho aí. Quem quiser ocupar esse campo bem feito, de tipo, trabalhar com mãe e filho, precisa trabalhar com o corpo, com o sistema nervoso, precisa trabalhar com a regulação emocional da mãe, precisa levar em consideração o que está acontecendo na vida da mãe, né? Ela tá com dívida, não tá com dívida? Quem ajuda essa mãe? Qual a rede de apoio dessa mãe? Então precisa fazer um trabalho mais minucioso, não tão superficial, para essa mãe se corregular com a pessoa, para daí refletir no filho. Da minha parte, hoje em dia, o que eu faço, né? Quando eu ajudo, né, cliente que tem filho, né? Eventualmente ela diz, cara, melhorei 100% com as meninas, né? Assim, eu tava trabalhando com uma pessoa que tinha muito trauma e ela tem duas filhas, né? Então, assim, ela dizia, agora, né, a paz tá no lar, né? Então, assim, quando a gente recebe esses feedback, né, que nosso trabalho, ele impacta um lar, né, que impacta todo um sistema, eu fico muito realizada, sabe? Óbvio que às vezes o trauma causa tô meio confusa, o que que aconteceu, né? A gente vai lá vendo. Mas, assim, em geral, a prevenção, hoje em dia, eu penso que é corregulação, é aprender a se autorregular. É melhor, porque quando eu consigo perceber, né, manejar minha energia, usar prática, usar autoconhecimento na prática mesmo, né? Poxa, eu tô muito com raiva, eu não vou lá, né? Eu não vou dar um tapa no meu filho, eu não vou gritar com ele, eu vou me retirar do ambiente, vou dizer, estou com raiva, vou me regular. Me regulo,
volto, converso com meu filho. Então, isso previne aquele trauma, né? Aquele trauma da violência. Né? Então, hoje em dia eu percebo que o trabalho da prevenção, além de muita educação, né? Psicológica, psicoeducação, né? É também atravessa por tipo assim, tá, o que que eu faço com isso aqui quando ele transborda, né? Então, eu acho que isso realmente previne muito esse lugar do trauma, né? Desse trauma no vínculo mesmo, né? Que é aqueles traumas, às vezes, que a gente diz assim, ah, porra, um acidente, né? Aconteceu, né? Pô, alguém me assaltou, né? Essas coisas a gente meio que não tem muitas vezes controle, né? Mas assim, o trauma no vínculo, eu acho que é o que mais a gente vai ter controle. E aí passa por eu, né, como mãe, ou como cuidador, como professor, como tio, tia, né? Às vezes a gente tem um sobrinho. É, como eu tô regulado hoje? Eu tô desregulado, eu tô regulado, né? Eu tô muito ativado, que a gente fala, eu tô muito sobrecarregado, né? O que que eu posso fazer, né, que na minha rotina, que o Renato perguntou, como suportar certas coisas? Daí eu ia dizer, muda o viés de atenção, plantou, deixa ali plantado e vai fazer coisas boas para ti, né? Poxa, academia é bom para mim, é, caminhar num parque é bom para mim, sabe? Cozinhar é bom para mim, né? Um trabalho manual é bom para mim, escutar uma ópera, né? Então buscar tudo que regule esse sistema, né? Tudo que então, essa autorregulação, essa busca do prazer, né? Não um prazer distorcido, mas esse prazer de estar vivo, né? É isso que previne esse trauma no vínculo, né? É isso que aumenta a nossa qualidade no viver, né? O quanto a gente está bem com a gente, daí a gente consegue estar bem com o outro. Mesmo que o outro tá, né? Mas que a criança tá lá gritando, né? A gente tá bem com a gente, né? Então, como a gente tem que... Mamães, né? Papais, por favor, busquem muito o autocuidado, porque assim, né? Deem um pouco de limite nesse altruísmo excessivo, sabe? Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, tem que buscar ajuda. Não tenham vergonha em pedir ajuda, né? Em buscar ajuda. Tipo, poxa, eu não sei direito cuidar do meu filho, sabe? Isso é algo, é de extrema valentia dizer que tu não sabe fazer algo e buscar algum profissional para te ajudar. Agora, se tu encontrar um profissional que vai usar a tua vulnerabilidade para te envergonhar, se afaste. Porque daí ele não é um bom profissional, né? Então, assim, a gente às vezes tem um pouco de medo, né? De chegar no profissional e dizer, eu não sei fazer isso. Porque a gente tem medo desse profissional nos envergonhar. Mas ali tá o teste no vínculo. Se ele nos envergonhar, não é um bom profissional. Não importa quantos seguidores tenham no Instagram, quantos diploma na parede tem. Mas, assim, é perceber assim, a gente tem direito de não saber as coisas, sabe? Eu acho que o principal aprendizado é, tipo, ninguém tem todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas para tudo, né? Para toda essa complexidade social que existe, né? Que fica causando trauma toda hora. Então, assim, é a gente ter humildade e vulnerabilidade em afetar o outro e dizer, cara, alguém vem aqui me ajudar, deixa eu ver quem pode me ajudar, né? Deixa eu ver que profissional é esse, é uma psicóloga infantil, é um pedagogo, né? Aqui não, aqui eu quero ir para uma parte mais espiritualista, o que que é, sabe? Eu acho que o trauma, ele afeta muito essa nossa relação no vínculo, essa relação de pedir ajuda. Então, uma da restauração é a gente continuar afetando. Não importa se a gente foi envergonhado lá atrás por nossa vulnerabilidade. É importante a gente se diferenciar daquela pessoa. Ela fez aquilo porque ela era dela, era um comportamento ruim dela, não era sobre mim. Eu tenho o direito de pedir ajuda. Eu tenho o direito de não saber nada. Eu tenho o direito de não saber certas coisas. E isso é muito curativo. Isso é quando a gente, né, pega a nossa humanidade com coragem e para de se fragmentar para provar algo para alguém. E isso, para mim, é o mais importante, assim, sabe, nessa questão de trabalhar com famílias e tudo, é trabalhar nesse resgate da vulnerabilidade, sabe? Porque muitas vezes essa falta de vulnerabilidade é que gera esses traumas, essas violências interpessoais, sabe? Eu já comentei, eu já comentei isso no episódio anterior, vou comentar novamente, que a sua rede social, ela faz esse resgate diariamente. Uhum. E dá, inclusive, as dicas aí do que pode gerar os traumas dessa relação de mãe e filho, né? Porque existe em nós uma tendência a repetir o comportamento, os padrões das nossas mães, né? Se você parar para observar ali, você se pega muitas vezes fazendo o que sua mãe fazia, no automático. E então a sua rede social faz muito, traz muita informação sobre isso, é muito bom. Vai ficar aqui no link da descrição também, a rede social da Evelyn. Evelyn, para quem ainda não chegou até, a Evelyn Ross.
Como que a pessoa pode, eu vou colocar aqui como uma criança interior, como sendo ah, um ser que está presente, que me acompanha, colocar nesse princípio, né, para facilitar aqui a ideia. Como que essa pessoa que não teve contato com você, não teve contato com essa ideia da criança interior, como que ela pode perceber, como que ela pode começar a ouvir um pouco essa criança interior? Como que Uhum. ela pode, opa, sabe? Como Hum. que faz chegar até o ouvido, ou chegar nela, aquela criança, sabe? Reclamando, falando, feliz, e alguma coisa. Como que é esse processo de alguém que não teve contato com o trabalho que você realiza? Para que as pessoas que estão nos acompanhando, como que a gente pode ouvir a nossa criança Isso. interior? Eu acho assim, tem muitas formas de começar o contato com o inconsciente, né? Muitas formas. E tem pessoas que gostam muito da meditação, né? Vão na meditação, né? Ficam mais paradinhas, né? Tem pessoas que começam a resgatar a criança interior a partir de coisas lúdicas, né? Como voltar a pintar, né? Voltar a olhar um desenho da infância. Tem pessoas que gostam através de meditações guiadas, né? Eu tenho algumas no YouTube, né? No meu canal. E, e sempre é bacana passar por uma iniciação com alguém que já foi lá. Eu sempre digo isso, porque isso abre o caminho para a pessoa, né? Alguém que foi lá, viu, né? Olhou, soube, né? O caminho e saiu de lá ilesa, né? Digamos assim, saiu de lá triunfante. Então, assim, no caso, né, do meu trabalho, a pessoa pode entrar no YouTube, olhar algumas meditações, olhar alguns vídeos também que eu explico de forma mais profunda. Mas assim, a partir do princípio de acreditar, né? Eu acredito que eu tenho uma parte minha vulnerável e sensível e talvez, possivelmente, está ferida. Eu acredito que eu também tenho uma parte minha adulta, que sobreviveu, que faz as coisas de adulto, que está funcional, né? E que ela pode cuidar dessa parte, né? Como eu vou fazer essa comunicação? Muitas vezes é isso, depende da pessoa, né? Tem pessoa que ama meditar, tem pessoa que é mais ativa, né? Vai pelos objetos, acende vela, bota uma foto da criança, né? Conversa com a criança. E isso é bem legal, né? Pegar uma fotinho tua quando era criança, né? Botar num altar, né? Assim, no sentido não de idolatrar a criança, mas no sentido, ó, ela tá aqui, né? E posso, né? E chegar ali, né? E às vezes é um processo que é bem legal. Às vezes a pessoa sente um pouco de, ó, eu tô sendo boba, né? Tô sendo tola. O que que eu tô falando com essa fotinho, né? Mas a pessoa, a principal, assim, coisa é a entrega, sabe? Eu não tô aqui para convencer ninguém de que existe. Se a pessoa dizer, não existe, isso é besteira, tô, não... Daí já tá fechado. Mas se a pessoa tá curiosa, se ela diz assim, cara, a vida não é só, né, essa matéria, né? Se a pessoa tem algo aqui por trás, tem algum campo energético, se a pessoa já acredita, se ela já tá bem curiosa, é levar essa curiosidade para dentro, entendeu? Né, o que que hoje eu tô precisando, né? Como o meu corpo tá hoje, né? Como estão minhas emoções hoje? Ou eu tô tomando, vou tomar uma decisão agora, né? Poxa, me deu um frio na barriga, né? Me deu medo. Esse medo, ele é aqui da adulta, né? Tipo, desse eixo da adulta, ou ele é um medo mais primitivo? Né? Porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente, tipo, eu mesmo assim, eu lembro quando eu me mudei a primeira vez, tipo, saí do Rio Grande do Sul para ir para Bahia, eu fiz um shadow work com a minha criança exterior e ela estava com muito medo, né? De se distanciar da família, né? Não da família que eu tinha formado, né? Mas da família no Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a conversar, tudo bem ter medo, né? Mas eu quero ir para lá, vai ser melhor para nós. E aí isso facilitou a minha ida, né? Para minha cocriação. Então, às vezes a gente tem algum sonho, né? E essa criança fica, opa, tô com medo, não quero ir, né? Mas o adulto tem um sonho, né? E ele quer levar tudo junto, ele não quer. E, né, realizar esse sonho totalmente fragmentado, tipo, dissociado do afeto, dissociado da sensibilidade, do deslumbramento, né? Da conexão com Deus, né? Porque, né, a nossa criança ela é muito perto, né, do self, do eu superior de Deus, né? Por isso que ela é um arquétipo tão precioso, né? E aí é, é sempre assim, abrir espaço na agenda, sabe, gente? Abrir espaço na agenda. Eu tenho que abrir espaço para ser do piloto automático. Nem que seja, sei lá, 20 minutos, sabe? Que eu tô sozinha. Eu vou ler um livro, de repente, de criança exterior, eu vou começar a escutar uma meditação.
eu vou começar a entrar né, nesse mundo, eu tenho que abrir espaço na minha agenda. Né? A partir disso, eu vou começando a angariar informações e me instrumentalizando. Porque se eu quiser entrar logo direto lá, né, na bichinha, ela pode, ela pode, sabe, meio que impactar a pessoa, sabe? Ela pode estar precisando de muita ajuda. Então, assim, a pessoa às vezes se assusta, né? Ela, ah, meu Deus, eu entrei lá e, meu Deus, quanta coisa, né? Aí ela, né? Então, por isso que eu digo, vá fazendo algo, vá indo nos caminhos que os já foram, porque é mais fácil do que tu tentar inventar um novo caminho, né? Então, essas são os meus conselhos a respeito, né? E aí tem uma situação que é a seguinte: quando a gente fala sobre traumas, e obviamente as pessoas a procuram, porque esses traumas, na verdade, estão trazendo consequências não muito boas para a vida da pessoa, sobre uma série de aspectos. E aí entra a palavra cura. Até que ponto a cura total ela torna a pessoa, o indivíduo, pleno? Ou é possível conviver com os traumas de uma forma equilibrada ou não? Hum. É que aí a gente vai ter que entrar no que é cura, né? Assim, pra mim, né? Hoje em dia, né? Acho que eu já falei Tá. várias vezes, assim, sei lá, 5 anos atrás eu falava de uma forma e hoje em dia eu percebo que a cura tá na coerência. Eu falo o que eu sinto, né? Eu tô alinhada com o meu instinto. Se o meu instinto diz que eu não vou, eu não vou, né? Eu me autorrespeito, né? E o trauma é uma fragmentação, né? Então, eu entro numa máscara e aí eu sou boazinha e aí eu faço uma coisa que não era a ver comigo, né? Então, se eu quero me curar, eu quero criar para mim uma condição de ser mais coerente, né? Com a minha autenticidade, com a minha individualidade, né? E tudo aquilo que me afasta disso. Eu começar a perceber e dar limites. E aí sim, existem pessoas que tiveram muitos traumas, muito severos, né? A gente sabe que nem tudo né, termina como um filme da Disney, e que mesmo que vão para o processo terapêutico, né, vão lá para busca aí guru, xamã, busca os melhores mentores, a pessoa sempre vai ter um pezinho lá no gatilho, né? Ou na afetação do trauma. Aí é importante para essa pessoa no sentido dela ser gentil com a sua própria história, entender onde é que bate, né? Ter esse autoconhecimento, ah, bate aqui, eu nunca vou ser igual ao outro, né? O outro que foi criado com amor, com integridade na infância, ele tem um inconsciente mais forte que o meu. Meu inconsciente, ele vai ser mais fragilizado. E como eu cuido dessas fragilidades sem me punir? E daí sim, eu posso usar ferramentas, né, somáticas, shadow work, né? Daí eu posso criar também um estilo de vida trauma-informed, né? Que eu evito certos tipos de pessoas, certos tipos de personalidades, para não. Porque é isso, tem gente que não foi muito bem cuidada na infância. Depois a vida adulta meio que lascou, né? Foi difícil. Não foi bom. E aí a pessoa chega com muita demanda. Então, o, eu preciso ser muito gentil comigo para não me comparar. Eu sempre falo para minhas clientes, principalmente se sofreram um trauma precoce, que elas se comparam muito. Eu digo, enquanto tu tava ali sobrevivendo, a outra tava de boa, porque a criança tava de boa, sendo ela mesma. E se uma criança ela não se sente segura, ela tá sobrevivendo. Então, isso tem impacto psicológico no futuro. Então, aí eu preciso aprender a manejar meus gatilhos. Daí, para quê? Para não precisar sempre apelar para remédio, ou para não precisar apelar sei lá, para alguma, tipo, alguém que vá, sei lá, prometer uma cura e não cumprir, sabe? Tipo assim, eu preciso entender minha história um pouco mais, sabe? E me instrumentalizar e não me comparar aos outros, porque a gente sabe que cada um partiu de um lugar, nem não foi todo mundo que partiu do mesmo lugar, né? Não é assim, não dá para se comparar, né? É importante muita autocompaixão, sabe? Eu acho que a palavra que fica é autocompaixão. Se a pessoa tem um histórico severo de trauma, né? Ou a criança está muito ferida, é bastante autocompaixão, porque sem autocompaixão a pessoa não chega a lugar nenhum. Não tem cura, né? Porque a cura ela passa por auto-perdão, autocompaixão, né?
curiosidade de si mesma, né? Poxa, eu tive esse gatilho, mas mesmo assim eu tô curiosa, né? Eu quero. Então, eu preciso estar sempre aberta a aprender, né? Com a minha dor. Né? Se eu estiver sempre aberta e disponível a aprender, essa é uma atitude boa, né? De resiliência espiritual. Aí eu consigo, tá. Né? Daí eu pego aquela porcelana japonesa, né? Que eles montam ela toda e botam os fios de ouro, né? Aí eu me remonto toda, de uma forma diferente. Eu não tô inteira, mas eu tô inteira de novo, né? Então, é esse o cuidado, né? Nunca, nunca se comparar. Eu acho que isso é principal para quem realmente pode para conviver melhor com, né, com os aspectos do trauma, né? Com esses gatilhos que podem vir. E ampliando aí essa pergunta que eu fiz, a pessoa com traumas profundos, como você bem colocou, é necessário que ela tenha essa autocompaixão e entenda pelas dificuldades que ela passou e da forma como ela conviveu, da forma como ela reagiu e o trauma está ali, esse cuidado. Mas aí eu quero ampliar a pergunta. Tem como eu utilizar a meu favor de alguma forma um trauma? Sim, sempre. Na verdade, todo mundo já utiliza. Tenho certeza que tu utilizou, Já? ou que a Mi utiliza, que eu utilizo. A gente já utiliza nosso trauma a nosso favor. Nosso trauma, ele criou nossos superpoderes, né? Eu sou mais sensível, nossa, nossa supersensibilidade é trauma. Nossa, eu sou super. Tenho um radar, é trauma. Nossa, eu sou super intelectual, eu leio um monte, é trauma. Então, assim, ele já criou Uma nossa. habilidade desenvolvida, desencadeada por ele. É Então, isso. a gente já criou uma hipercompensação, todo mundo já criou, né, uma hipercompensação. E aí, sim, quando a gente vai olhando em setting terapêutico, às vezes mesmo fazendo shadow work com a gente, tipo, o que que eu tiro de bom? Né? Que moeda de ouro que eu colho com essa história? Né? Quando a gente encontra, né, debaixo daquele dragão, né, o ouro escondido, né? A gente tira algo de bom, que daí nos fortalece e diz, nossa, eu sobrevivi àquilo, olha como eu sou forte. Nossa, olha como, sabe, às vezes uma pessoa fala pra mim, isso aqui. Aí eu dizia, perceba no corpo aí, tudo que te afetou, tudo que te atravessou, tanta gente que te tentou te puxar o tapete, e tu tá aqui comigo, né? Que força é essa que não desiste? Aí a pessoa, ela sente dentro do corpo a força, então, que potência é essa que nunca desistiu? Que todo dia, né, um monte de gente fez, ou a pessoa assim, poxa, eu recebi um monte de violência na infância, mas ela termina em mim. E hoje eu sou super legal com a minha filha. E eu só tô procrastinando meu trabalho. Vamos supor. Daí eu digo, que força é essa que fez tu receber o pior do mundo e tu dar o melhor pro mundo? Então, às vezes a gente tem que perguntar isso pra nós. Que força é essa que fez, né? O que dentro de mim é tão forte que tá buscando evolução mesmo, né? Receber o pior do mundo e não dar o pior pro mundo. O que é isso que paralisa isso e que tenta, né? Processar e trazer outro. Assim, é uma força espiritual, é uma força arquetípica, é uma força de sobrevivência. Então, assim, a pessoa, sempre o sobrevivente de trauma, ele nunca é uma vítima só. Ele é uma força. Ele é uma força da natureza, porque estava tudo conspirando para a pessoa não sobreviver. E ela sobreviveu. Né? Então, sempre a gente tem que pensar nisso. O que que fez eu me sobreviver? E aí, a cura tudo bem, eu sobrevivi com muita, né? Tá, agora eu não quero mais ser tão guerreira. Então, a cura seria eu, né? Relaxar um pouco mais. Então a gente tem que sempre trazer essa potência, né? Pra nós mesmos, né? Tipo, tá tudo isso acontecendo de errado, mas que força é essa que movimentou tudo isso, né? E que bom que tá acontecendo de errado, quer dizer que eu me movimentei, né? Então, que força é essa que Exato. habita em mim, que não desiste? Isso é muito legal, sabe? Eu acho que tem muito mais ouro do que escuridão. Mas é esse lugar de quê? De me manter curiosa, né? Curiosa e aprendendo. Então, toda vez que eu tô me criticando, me julgando, eu tô fechada, eu tô ignorante. Mas se eu tô curiosa e tô tentando aprender com tudo que eu tô passando, aí eu me mantenho fluindo com o universo, né? Com o divino, pra quem gosta da palavra Deus, né? Então, aí eu me mantenho nesse aprendizado cósmico, assim, sabe? Então, sim, eu posso. A primeira resposta minha pode ser autocrítica, pode ser algo, né? Autodepreciação, mas eu posso dar limite pra isso. E dizer, o que que eu tô aprendendo com tudo isso? E isso leva a gente para um outro patamar, né? Isso leva pra gente para um outro lugar. Pra uma curiosidade, né? Inata, assim, do self, né? É olhar o trauma de outra forma, né? E isso E aí mesmo. a Você gente vai vai. cair naquela, né? A gente vai ter que acolher as nossas sombras.
Porque a gente gosta Exatamente. de jogar para debaixo do tapete, mas na verdade a gente tem que acolher. Porque o trauma é uma sombra, né? É a ideia de que nós somos essa estrutura, que não é somente luz, né? O outro lado da sombra que está ali, que a gente pode interpretar como trauma também, e faz parte desse movimento. E pelo que eu entendi da Evelyn, essa dualidade, ou seja, da mesma forma que aquilo é o que me trouxe uma série de desequilíbrios emocionais, até psíquicos, também é aquilo que me impulsionou a uma mudança de comportamento e desenvolveu em mim uma série de habilidades. Isso mesmo. Só que aí chega um determinado momento em que a corda está muito esticada, né? A pessoa está naquele ritmo intenso Uhum. e aí alguma coisa parece que não está aguentando mais. Olha, né? Aí vem, poxa vida, os frutos daquilo que eu planto nunca chegam, né? A corda está esticando e tal, e ela está indo. Aí chega uma hora e fala, olha, peraí, é necessário fazer um reequilíbrio, né? Identificar essas sombras, e entender que é possível olhar, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer olhar, né? Isso, Olha, não, não, não me mostre. isso. Não, mas é você. Não, mas eu sou, você, olha, tá aí, né? Ai, não, né? E tem que olhar, tem que observar, né? E existe uma palavra que eu vi que está presente aí no trabalho que você realiza nas redes sociais, que é chamada de limbo. E até Uhum. tem uma frase que você coloca, o limbo da cura. Eu Uhum. fiquei curioso, né? O que vem a ser isso, Evelyn? Esse foi um insight que eu tive, acho que foi essa semana que eu tive que eu fiz o post. Porque é uma coisa que é arquetípica. Eu passei, né? De vez em quando eu passo. E eu também vejo pessoas, né, no meu consultório que também estão passando. Que é tipo, eu já tô caminhando num lugar que eu já sei que as coisas lá atrás não são legais, né? Eu já sei que né, o que eu quero pra minha vida. O que que eu não quero pra minha vida? Eu já sei o que eu não quero. Eu já sei que essa velha casa não tá boa pra mim. E eu sei que eu tenho que construir uma casa nova, né? Eu tenho que construir um caminho novo. Só que esse caminho, a casa não tá pronta ainda. Então eu tô meio que só trilhando sem ver a coisa pronta. Mas eu também já não posso voltar mais para trás. Eu não posso voltar para aquele emprego tóxico. Eu não quero voltar mais para aquele meu hábito antigo, seja qual for. Eu não quero mais voltar para aquelas velhas amizades. Eu não quero mais estar naqueles ambientes. Mas também não tá vindo ambiente novo, mas também não tá vindo amizade nova, mas também eu não tô conseguindo exatamente ter um hábito bom, saudável todo dia como eu queria. Então, assim, é uma fase que a gente tem que sustentar muito o desconforto do não saber e de não voltar para trás, e de continuar caminhando com aquilo que me é apresentado. Então é uma fase que a gente tem meio que se segurar muito na gente mesmo, né? Então por isso que é bom nessa fase ter essas práticas, né, de ground, de shadow work, para eu conseguir me segurar em algo dentro de mim mais forte, né, mais profundo, talvez a gente possa dizer centelha divina, ou eu superior, para que eu não sucumba, né? Muitas vezes eu até estava conversando com um cliente meu, dele falou de um ex-relacionamento dele, né? E visivelmente era abusivo, e eu falei assim, tem certeza que tu quer voltar para lá, né? Assim, tipo, porque me parece que foi importante naquela fase, mas agora parece que tu quer uma coisa nova. E eu falei assim, tu tem direito de encontrar algo novo e mais adequado, porque eles, eu quero uma mulher assim, assim, assim. Não tinha nada a ver com a mulher que ele estava antes, né? E aí eu disse, olha, então se tu quer uma mulher assim, 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 quem sabe tu segura um pouco o desconforto de não estar naquele vínculo e ainda não saber quem vai chegar na frente, né? Então, ele ficou, é isso mesmo, eu quero uma novidade. Então, assim, eu validei esse direito dele de buscar uma novidade, que às vezes a gente tem que se validar, né? Eu não tô bem feliz, eu vou buscar uma novidade, mas eu ainda não cheguei lá, né? O relacionamento ainda não chegou, né? O emprego ser perfeito ainda não chegou, né? O dinheiro perfeito ainda não chegou. Mas é isso que eu quero. Então, se segurar no caminho sem ainda estar com aquilo construído. Isso é arquetípico. E aí muita gente dessa fase, tipo, eu vou voltar pra trás. E aí volta pro velho padrão total, e aí fica frustrada pra caramba. Mas no momento que tu experimentou um pouco de consciência, é melhor tu caminhar, mesmo que tu ainda não tá cá na casa nova. Então, é melhor tu não desistir. É melhor todo dia, né? Viver um dia por vez e dizer, que por hoje eu não desisto? Só por hoje eu não desisto.
né? Só por hoje, mesmo que eu não tô vendo ainda o que que eu construí. E eu passei por isso várias vezes na minha vida. Que eu ficava construindo, 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 dizer, o que que tá, mas não mudou nada, né? Né? Fisicamente, não tá mudando nada, só tá piorando dentro. Mas vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, né? Vai indo, né? Não vai voltar pra lá. Então, assim, muitas vezes eu tive que, né, ser minha cheerleader, né? Minha coach, assim, vamos, não volta, né? E eu tive que me segurar muito em mim. Então as pessoas elas falam assim, onde que eu me seguro nessa fase? As pessoas não querem buscar uma outra pessoa. Mas às vezes aquela pessoa que ela vai buscar vai trazer ela para a velha fase. Então às vezes a gente tem que se segurar muito na gente nessa fase de dessa jornada assim de ir em direção a algo novo, né? Esse Eldorado, né? Esse onde que tá essa cidade de ouro, né? Que a gente diz assim arquetípica. Então é uma fase desconfortável mesmo, porque a gente quer ver o resultado e ele ainda não está 100% presente, manifestado, né? Então é uma fase que é complicada, mas ela é arquetípica, sabe? Muita gente passa ela, e aí a minha mensagem no post foi: não desista, continue caminhando, continue caminhando, continue nadando como a Dory, né? Continue nadando. Continue. É, não desista, sabe? Vá Só desconfortável, vai. tropeçando, mas vá, não Vai volta. no limbo, Vai continue no no limbo. limbo. Uma É, hora você vai sair dele. exato. Só mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho. Sim. Daqui Só a mais pouco um você vai pouquinho. voltar. Só por hoje. Uhum. Não, maravilha. O Evelyn, a gente está caminhando aqui para a reta final desse nosso Uhum. encontro. Então, eu queria que você deixasse aí uma ideia, né? Para a gente poder fechar aí com chave de ouro. Eu acho que a gente conseguiu falar de alguns assuntos, né? Diversos e esse tema central realmente, né? Uhum. Essa criança interior. Então, agora é com você. Eu acho que assim, o mais importante é, tipo, trauma faz parte da vida, né? A gente não é um defeito de caráter, né? Nós temos como ressignificar nosso trauma, né? A gente tem que manter a curiosidade, a autocompaixão, né? E buscar também afetar o próximo, seja um profissional, ou seja, começar, né, por um livro, né? Começar a se aproximar desse assunto. E não se envergonhar por não saber as coisas, sabe? É isso que eu queria ter dito pra mim, assim, quando eu comecei na minha jornada, ali há 8 anos atrás, tipo, não se envergonhe por, né, por essas coisas, tá confuso, tá estranho, tu não sabe nomear direito. Então, se isso tá acontecendo com alguém que tá, né, assistindo, né, nosso podcast, eu queria dizer, tipo, não naturalizar e soltar a vergonha tóxica, sabe? Tá tudo bem a gente não saber de tudo, tá tudo bem a gente precisar de ajuda, de informação para sair desse lugar do isolamento traumático, né? Que é isso que muitas vezes o trauma faz, né? Então tá tudo bem a pessoa ir afetar o outro, né? Afetar alguém, buscar ajuda, buscar informação, né? Não se isolar, né? Buscar realmente uma rede de apoio para que isso se cure, sabe? E tá tudo bem também pra gente, né? Buscar ajuda, né? Não importa o quê. Eu acho que essa é a minha mensagem principal para a gente, né, coletivamente, suportar, né, tudo que está acontecendo, né, no mundo e tudo que atravessa dentro da gente, sabe? É a gente não se isolar e buscar sempre essa ajuda sem se envergonhar, né? Sem se envergonhar, sem achar que a gente é menos por isso, né? Isso que eu queria deixar aqui, que eu acho que é uma mensagem importante, né? Para a gente naturalizar esse lugar da humanidade, né? Eu acho que é um lugar bem importante, assim. Muito bom. A gente vai colocar na descrição do vídeo as formas como que as pessoas podem localizar você nas redes, colocar o link dos contatos que você tem. E fica o agradecimento aí por você ter aceitado o nosso convite. E eu lembro que você comentou que você não gosta muito do número 2. Então, a gente está agora no segundo episódio com vocês. Fala, não, já vamos fazer 3, Ah, sim. né? É bom ímpar, né? Sim. Então já fica o convite aí para É que a você possa trilogia, voltar. né? Eu falei, acho que tem que Fazer ser a uma trilogia, né? trilogia. Maravilha, muito Gratidão, obrigado. gratidão, Mi, gratidão, Renato. Eu fico feliz que esse episódio tenha saído, porque ninguém sabe dos bastidores desse episódio. Eu fico muito feliz. Evelyn, obrigada pelo seu tempo. A gente sabe a tua agenda é super corrida, a gente acompanha os seus movimentos aí, o seu trabalho. Então, a nossa gratidão pelo seu tempo. É sempre muito bom falar com você. Hoje você trouxe exemplos assim que vou te falar.
Garota, mexeu comigo os seus exemplos hoje. Exemplos simples, mas que a gente pode trazer para a vida da gente, para o dia a dia da gente. Então, muito bom. E para você que nos acompanha, se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Até. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.